Pedro machucado, lesão séria, um desastre para a seleção, mas principalmente para o Flamengo, para o trabalho do Tite. E nessa hora, a galera quer apontar culpados, responsáveis. A culpa é de quem? Olha aí, é a seleção, é o vírus FIFA, é o Dorival, é o gramado, é sintético, não é sintético, é o preparador físico do Flamengo, porque estoura todo mundo. Calma, vamos conversar. Like do vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 220 mil inscritos por aqui. Um bom almoço para você nesta quinta-feira. Vamos lá, quinta-feira é dia de live, hein? Eu e Paola hoje. É um mercado digital onde a Paola, nesse 1 ano, viu a sua vida mudar de água para o vinho. E ela vai explicar para você como é que esse mercado funciona. Ela vai te dar uma aula mesmo, tá? É um bate-papo. E eu acho que vale você ouvir, absorver esse conhecimento e entender que pode ser transformador para você também, ou para alguém que você conhece. Até você pode indicar a live. Tem um grupo de WhatsApp onde a gente está reunindo todo mundo que vai participar da live. Lá a gente divulga certinho o horário, né? Em qual plataforma é a live. Então, se você quer curtir essa live hoje à noite, link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Estou esperando você no grupo. Segundo recado, hoje tem eliminatórias também. Hoje tem jogo da Argentina, hoje tem a Bolívia jogando lá nas alturas. Ela jogava no lugar alto. Aí ela pensou assim, dá para jogar mais alto. Aí subiu mais um pouquinho. E no Aposta Ganha tem as odds supremas que sobem muito, né? Cotações turbinadas para você se divertir, tá bom? Aposta Ganha, QR Code na tela, te joga diretaço pro meu link. Bom, eu divido muito com vocês as minhas sensações, as minhas emoções, o que eu sinto quando tomo ciência de alguns fatos. E quando eu soube da lesão do Pedro ontem, eu fiquei mal. Aí, putz, cara, o Pedro, né? Pedro que é um cara vivendo... Primeiro é um cara com baixíssima, eu diria com zero rejeição. E olha que ele joga no Flamengo, que é um clube que não tem simpatia de ninguém, além dos rubro-negros, né? Pelo tamanho da torcida e tal, a gente sabe como o anti-rubro-negro, ele se comporta. E mesmo torcedores rivais ali, pô, solidários, porque o Pedro tem esse estilo, né? Pedro é um cara super na dele, super respeitoso com rivais, e é um baita centroavante, vive um ano maravilhoso, estava muito próximo de superar, de atingir, né, a sua maior temporada goleadora com a camisa do Flamengo. Momento incrível, né, voando, fazendo gols, dando assistências, liderando estatísticas. Momento incrível na vida pessoal, acho que teve nascimento de filha recentemente. Então, assim, é uma lástima, é um prejuízo, assim, e a gente se comove com as histórias, até pela gravidade da lesão. A gente sabe como é LCA, é uma lesão difícil, você muda a estrutura do teu corpo, do teu joelho, aquele ligamento ele simplesmente deixa de existir. Dando uma explicação grosseira aqui, sem a pretensão de ser um especialista na área, não sou médico, mas assim, você coloca um enxerto na área, o teu corpo vai entendendo essa nova estrutura e você vai entendendo os movimentos que é capaz de fazer depois disso, e tem uma questão de confiança, e demora para você girar, para fazer rotação, é complexo. Estamos vendo como é dura a recuperação aí do Neymar, estamos vendo o Dudu numa volta complicada até agora, é difícil. Pedro está com 27 anos, não é nenhum jogador em fim de carreira, mas também não é um menino de 18, de 19, está tendo que passar por isso novamente, enfim. Então a gente vai pensando, né, em como isso quebra uma sequência tão positiva e como isso é destrutivo, né, pensando na recuperação, como isso é doloroso pensando na recuperação, a gente se compadece. Eu mando aqui toda a minha energia positiva e força para o Pedro, que agora está com a família do Rio de Janeiro, e a família vai cumprir um papel muito importante nessa hora, e a fé do Pedro também, eu sei da inclinação religiosa que tem o Pedro. Pedro é um cristão, é um pregador, inclusive, do evangelho, e eu tenho certeza que ele vai encontrar esse conforto necessário também nesse momento difícil para ele. Para a seleção, cara, o que isso traz de impacto? Bom, a ascensão do Endrick é o primeiro reflexo. No noticiário, eu estava acompanhando a Monique Danello, que está fazendo a cobertura para a TNT Esportes dessa semana da seleção brasileira em Curitiba, e as informações que vinham de lá eram de que o Pedro seria titular amanhã. O time que estava sendo esboçado era com André, Bruno Guimarães e Paquetá no meio-campo, Vini, Rodrigo e Pedro de centroavante. Sem o Pedro, o Endrick é alçado à condição de titular. Sim, o Endrick tem estrela até nisso às vezes, né? Claro que ninguém fica feliz e festejando a lesão de alguém, mas a lesão de alguém, tratando em termos práticos, e eu também vejo a vida com muito pragmatismo também, ela permite que alguém ocupe esse espaço. E esse espaço agora é do Endrick.
Um jogador que já deveria ter esse espaço na Copa América, mas o técnico da seleção brasileira demorou a entender que fazia muito mais sentido ter o Endrick do que ter o Rodrigo improvisado. Aliás, me chamou a atenção agora, no corte do Pedro, ele não chamou o Evanilson, né? O Evanilson era um dos centroavantes da seleção brasileira na Copa América. Fez aquele amistoso contra o México antes da Copa América, pouco fez, nada fez, e agora nem foi chamado. Tá começando a trajetória dele lá no Bournemouth, já tem 3, 4 jogos, ainda não fez gol lá, depois de muito tempo de Porto, e bons anos do Porto, a última temporada especialmente com mais de 20 gols, mas curioso, né? Ele chamou o João Pedro, que já teve chances lá com o Diniz e tá no Brighton, e veio de última hora aí. Então é a ascensão do Endrick, é a oportunidade do Endrick de ter minutos, de mostrar serviço, de compor um ataque com 2 jogadores que são companheiros de clube dele. Eu acho que isso facilita, né, numa questão de entrosamento, por mais que o Endrick não seja titular do Real Madrid, mas treina com os caras, se entende com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, isso pode ser interessante para a seleção brasileira. Mas o impacto é você perder um nome como o Pedro para esse ciclo, para o momento onde a seleção brasileira tem sofrido tanto, para o momento em que o ataque da seleção brasileira tem produzido menos que o esperado. Aí você tem o melhor 9 hoje brasileiro em atividade, com números excelentes na temporada, voando na temporada, você perde esse cara. É um baita azar para o Dorival. Em compensação, ele tem a sorte de ter um Endrick, que ainda é jovem, que ainda pode ter momentos de oscilação dentro da seleção brasileira. Eu estou curioso para ver como essa minutagem atual do Endrick vai impactar, porque uma coisa é você jogar no Palmeiras e ser titular do Palmeiras e estar jogando quarta e domingo. Outra coisa é você ser uma opção de banco do Real Madrid e jogar 4 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ou não jogar, como aconteceu já em alguns jogos da temporada. Como isso se reflete em ritmo, em intensidade para o Endrick no ambiente de seleção brasileira. E em confrontos que serão muito físicos, mas aí, olhando o copo meio cheio, o Endrick é o cara, parece um cara pesado, jovem, muito preparado para esse tipo de embate, de choque, de enfrentamento, que os jogos contra Equador e Paraguai muito provavelmente vão exigir, vão ter esse tom, principalmente o jogo contra o Equador, que é uma seleção de embate. Então, vamos ver como o Endrick vai se comportar, porque bola ele tem, e trajetória na seleção brasileira, apesar de curta, ele tem, assim, de não sentir a camisa. Até agora ele não sentiu a camisa da seleção, né? Basta ver o que ele fez em Wembley, o que ele fez no Bernabéu, o que ele fez no próprio amistoso lá contra o México, assim que entrou no último minuto. Tem estrela, e tomara que essa estrela apareça aí. Para o Flamengo, o impacto é devastador. Devastador. Porque o time do Tite, ele ataca graças ao Pedro. Assim, a maneira como o Flamengo chega aos seus gols, como ele constrói as jogadas do seu ataque, ela passa, às vezes, quase que exclusivamente pelo Pedro. Então o Tite tem um grande desafio. O Pedro é o cara que recebia lá os tijolos, amaciava, arredondava, servia, ou finalizava. Tudo no ataque do Flamengo tinha o toque do Pedro. E quando o Pedro se machucou, por exemplo, naquela sequência, né? Teve o clássico com o Botafogo, teve o jogo com o Bolívar, a volta com o Bolívar, o Flamengo sentiu muito a ausência do Pedro. O ataque do Flamengo, ele passa a um nível quase que inoperante sem o Pedro, porque o Carlinhos não tem as mesmas características, o Gabigol não tem as mesmas características e com o adicional de estar mal há 1 ano e meio. Esse é o ponto, né? O Flamengo agora passa a depender do Gabigol. A não ser que venha aí um Marcial. Mas Marcial, é importante, eu ouvi hoje falar muito do nome do Marcial, né? O noticiário está indo muito nessa linha aí. Acho que o Fabrício Romano até deu essa notícia na manhã de hoje. Tô gravando o vídeo às 11h12 da manhã nesse momento, tá? Pode ser que, sei lá, a hora que você tá vendo o vídeo, o Marcial já tenha sido até contratado. Porque ele tá livre no mercado. O problema é que o Marcial... São 2 problemas sobre Marcial. Primeiro é a lesão. Ele passou por uma cirurgia na virilha, na virada do ano, de dezembro para janeiro, e passou os últimos meses aí se recuperando. Ele ficou clinicamente recuperado em abril, já era fim da temporada, ele não foi mais aproveitado pelo Manchester United e o contrato não foi renovado. E o segundo problema, o Marcial, antes da lesão, vinha numa fase péssima, mas assim, péssima, com a camisa do Manchester United. Inclusive, teve um jogo na reta final do primeiro turno do campeonato inglês na temporada passada, o jogo contra o Bournemouth, derrota por 3-0, dia 9 de dezembro. O United tomou um pau em casa de 3-0 do Bournemouth. O Marcial foi substituído nesse jogo. Pouquinho antes dele se lesionar, né? Dias antes dele se lesionar.
Ele é substituído nesse jogo e na hora que ele sai, a torcida do United aplaude a saída do Martial. Tipo assim, graças a Deus. Acho que ele machuca nesse jogo, inclusive. E aí quando ele sai, a torcida... Graças a Deus. Então ele estava nesse pé. É um jogador que nos últimos anos vem convivendo... Ele teve várias lesões no United. Lesão na virilha, lesão no joelho, lesão na coxa, problema nas costas. Várias. Você pega o histórico de lesões do Martial no Manchester United, ele é terrível. Ele tem um período onde ele é emprestado pro Sevilha e ele joga pouco no Sevilha. Ele não aproveita as oportunidades, ele faz um gol no Sevilha, ele tem 12 jogos, o Sevilha tinha opção de compra, falou, não vamos querer, desculpa, United, pode pegar de volta aí. Última temporada, assim, legal do Martial, última temporada onde ele conseguiu superar a barreira de 10 gols marcados, foi a temporada 19-20, só pra você ter uma ideia, onde ele marcou 23 gols. De lá pra cá, nós estamos falando de 5 temporadas. Em nenhuma dessas últimas 5 temporadas, o Martial conseguiu sequer chegar à marca de 10 gols. Ou pelo United, ou naquele período em que foi emprestado para o Sevilla em 22, 23. Então hoje, é um cara com 28 anos, ele é mais novo que o Memphis Depay, por exemplo. Hoje é um risco muito maior do que o Memphis Depay. Muito maior. O Memphis, pelo menos, que o Corinthians estava aí fazendo proposta, ao que tudo indica, né? O Memphis, pelo menos, foi titular da Holanda na Euro e era um dos pilares da seleção holandesa. E não fez uma Euro ruim. É que ele sai machucado do jogo contra a Inglaterra, né? No jogo da eliminação, tem um choque ali no primeiro tempo, ele sai machucado. E o Virman entra no lugar dele. Mas o Memphis vem com... Não vem brilhando, né? Não vem sendo nada extraordinário, tanto que está sem contrato também. Mas o Martial, ele vem muito apagado e com mais lesões até do que o Memphis. Enfim, o problema é que o Flamengo deu esse azar do Pedro machucar logo depois da janela. Porque o que te sobra depois da janela? É jogador sem contrato. E geralmente, não é regra isso, tá? Mas geralmente, jogador sem contrato é xepa. O que você pega depois da janela é a xepa da feira. Os bons, geralmente, estão com contrato. Aí você vai lá, faz uma proposta, negocia, tenta trazer. Geralmente, repito, isso não é uma regra. Mas, em linhas gerais, é o que acontece. Então, o Flamengo olha agora, as opções dele são restritas, né? Memphis, Martial, puta, complicado, tem que pegar alguém sem contrato. Então complicou muito a vida do Flamengo. Vai ter que depositar as esperanças nesse primeiro momento do Gabigol. Mas aí tem duas questões com o Gabigol. A primeira, ele vai conseguir? A segunda, ele vai querer? Porque, vamos lá, ele joga mal há 1 ano e meio. Eu já disse aqui, o Gabigol não atravessa uma fase. Fase é um negócio, é tipo os inquéritos, né? Alô, STF, inquérito tem que ter objeto definido e duração determinada, né? Tem que saber quando começa e quando vai acabar. E os do Brasil, ultimamente, estão assim, a gente não sabe quando. Então, voltando, um pequeno parêntese aqui. Voltando, o cara que tá numa fase, assim, de 1 mês, 2 meses, em que, pô, o gol não tá saindo, a bola do cara não tá entrando de jeito nenhum, isso é fase. Aí depois o cara sai dessa fase, retoma e beleza, e volta. 1 ano não é mais fase. 1 ano e meio, quase 2 anos, isso não é fase. Aí é permanente, certo? Deixou de ser uma fase, deixou de ser algo ali de duração definida. Passou a ser a realidade do Gabigol. E aí, talvez o querer não seja suficiente. Porque se você está numa crise técnica tão grande, se você realmente assim não é mais o jogador, e de fato ele não é o jogador de 2019, 2020, eu nem cobro que seja. Eu acho que nem essa é a cobrança do torcedor do Flamengo. Que o Gabigol repita 2019, 2020. Porque ali é o auge, ali é o topo, ali é o ápice. É complicado você manter esse nível tanto tempo. Mas o decréscimo, a queda não pode ser tão baixa, tão acentuada. Não pode ser como foi com o Gabigol. E aí é que tá, assim, ele vai querer, porque, primeiro se ele quiser, é suficiente? Eu não sei, porque ele tá há muito tempo sem jogar bem, tem uma questão física aí, tem questão de ritmo, ele não é o titular e tal. Mas, vamos lá, ele vai querer? Porque, como é que o Gabigol enxerga o futuro dele dentro do Flamengo? Talvez o Gabigol já entenda, cara, isso aqui é fim de feira, beleza, eu não vou ficar, o Flamengo não quer. Será que o Gabigol acredita que esses 3 meses finais, com a titularidade caindo no colo dele, sejam suficientes para dar uma reviravolta nesse jogo? Na relação com a torcida, com a comissão técnica e principalmente com a diretoria, pensando numa renovação, porque o Palmeiras já saiu da parada. Palmeiras não é um destino.
Corinthians eu não creio que seja. Por mais que o Augusto Melo adore o Gabigol e tenha falado muito dele na campanha eleitoral, mas o Corinthians vai ter condições para isso? Em que divisão o Corinthians estará no ano que vem? Não sabemos. Para onde mais o Gabigol poderia ir? Então, assim, o Gabigol talvez entenda. Mas será que ele entende? Pô, eu vou dar o gás aqui nesses 3 meses porque... Ou o Gabigol falou, já foi. A gente não sabe como vai estar a cabeça do Gabigol, como vai funcionar a cabeça do Gabigol nesse momento. Se ele vai querer e se ele vai conseguir, caso queira. Complicado. O Flamengo está numa situação muito delicada. Para mim, a lesão do Pedro, ela... Assim, antes da lesão, né? Eu acho que o Flamengo teria que fazer essa escolha. Também já disse isso em vídeos aqui. O Flamengo não teria a menor hipótese de ganhar as 3. Ninguém tem, eu acho, no futebol brasileiro, do jeito que o nosso calendário é montado. Aí você gasta 4 meses com o estadual, lá vem o Jorge com a ladainha, mas eu tenho que falar. Você gasta 4 meses em estadual, aí você acavala os momentos decisivos de Copa do Brasil e Libertadores em agosto, setembro, junto com o início do retorno do brasileiro. Não dá, ninguém tem perna pra isso, ninguém tem... Não, esquece, nem o Real Madrid. Com esse calendário maluco, eu acho que conseguiria. Enfim. Então, acho que o Flamengo já estava fora das 3. Ele ia tentar uma Copa do Brasil, que eu acho mais viável, ou até uma Libertadores. Com o Pedro, sem o Pedro, isso fica ainda mais difícil. E o Flamengo talvez tenha que fazer uma escolha. Talvez essa escolha não seja tão clara de dentro para fora, né? Não seja algo tão ostensivo. Mas internamente eu acho que o Flamengo tem que trabalhar. Caramba, a gente tem que focar aqui. É a Copa do Brasil a mais viável. E o Flamengo já tem vantagem aí no confronto com o Bahia e tal. É uma Libertadores que, beleza, é mata-mata, a gente não pode ignorar. E assim, o brasileiro não vai dar. Trabalhando assim, friamente, eu acho que o planejamento do Flamengo tem que ser esse. Realista. Tá bom, eu gosto que joguem limpo, tá? Eu gosto que sejam realistas, práticos e transparentes. Então, primeiro de tudo, o Flamengo não pode achar que dá pra abraçar o mundo. Não dá. Não dava com o Pedro, agora sem o Pedro esquece, não vai dar. Segundo, tem que ser transparente. Chegar pro torcedor e falar, olha só, galera, é isso, ferrou, não vai dar, vamos focar aqui e beleza. Só que tem torcedor que não gosta de ouvir isso. Pô, mas tá abrindo mão. É a situação em que o Flamengo se encontra com o trabalho do Tite, que tem muitos problemas, e com as lesões que, obviamente, prejudicam um trabalho que já não é do nível que se esperava. Eu acho que esse é o principal impacto. É o Flamengo fora de algumas competições que vai ter até o fim do ano. Brasileiro, eu posso errar no palpite, tá? Mas é palpite. É palpite. Brasileiro, pra mim, Flamengo tá fora. Libertadores tem pequenas chances. E Copa do Brasil é o caminho viável para ser campeão nesse ano. É como eu vejo agora. Vamos ver. Pode ser que o Gabigol arrebente. Pode ser que o Gabigol reencarne o espírito do Gabigol de 2019. De 2020. Pode ser. As condições estão dadas para isso? Não muito. Mas futebol é futebol. Boa recuperação ao Pedro. Sobre culpados. Gente, o Pedro se machucou sozinho. Pedro se machucou. Primeira coisa, o gramado era natural. O gramado sintético. Gramado natural. Não foi nada de gramado sintético. Ele não tomou a entrada de ninguém. É uma fatalidade. Ele se machuca sozinho. O pé acaba prendendo. Isso poderia acontecer em qualquer circunstância. Então, assim, culpar a CBF, eu acho que é sempre um risco. A data FIFA, ela provoca esse risco, o risco da lesão. Acontece com os jogadores brasileiros, acontece com os jogadores europeus, acontece com todo mundo. Mas, para ser muito justo aqui, foi no início de atividade. Não dá nem para falar em carga excessiva de treinos na seleção, não dá para falar em deslealdade de adversário, ele não tomou entrada de ninguém, não foi quebrado por ninguém. Acontece. Eu acho péssimo do ponto de vista do empregador, do cara que paga o salário do Pedro, do cara que investe no atleta, perder o cara machucado a serviço da seleção. Eu acho péssimo. O Neymar se machucou em Montevidéu no jogo contra o Uruguai e tá fora até agora. Se machucou no ano passado, tá até agora fora. Nós estamos em setembro. O Neymar até agora não voltou. Machucou em outubro do ano passado. Olha que, graças à data FIFA, reflexos da data FIFA. Mas aí a FIFA dá uma compensação que pode chegar a 40 milhões de reais para o clube que perde jogador a serviço da seleção. Que é uma piada. Que é um valor que tá abaixo, tá muito aquém do prejuízo que essa lesão... Você perdeu o teu principal jogador, irmão.
Olha os árabes aí, os caras gastaram uma nota do Neymar, 2 anos de contrato. O primeiro ano jogou no lixo. Pagou e acabou. Ah, mas tem lá a compensação da FIFA. Dinheiro de troco. Dinheiro de bala. O dinheiro que a FIFA dá para compensar o cara que se machuca a serviço da seleção. Eu acho uma lástima. O prejuízo que o Flamengo pode ter sem o Pedro é muito maior do que 40 milhões, gente. Pelo amor de Deus. Muito maior. Então, são duas coisas, tá? Não dá pra vilanizar o Dorival, a CBF, assim, ninguém sacaneou, ninguém quebrou o Pedro, ele não foi submetido a condições que agravaram a lesão. Cara, fatalidade pura que pode acontecer até mesmo em treino do Flamengo. Agora, o que a FIFA dá de compensação para os clubes é insuficiente diante do prejuízo que os clubes têm. É um valor incalculável que essa baixa do Pedro vai representar de perda ao Flamengo até o fim do ano. Pode representar e muito provavelmente vai representar. Isso eu acho péssimo. Mas como é que você vai fazer? Você vai acabar com a data FIFA? Você vai acabar com as seleções? Porque lembrem, a data FIFA ela pode ser prejudicial ao clube quando perde o jogador machucado a serviço da seleção, mas pode ser benéfica, como muitas vezes já foi e continua sendo, valorizando um ativo do clube como uma convocação para uma venda futura. Então, é o jogo. Quando você entra no jogo, você pode se dar bem e pode se dar mal. Nesse caso, infelizmente, o Pedro se deu muito mal e o Flamengo se deu muito mal também. É isso? Sobre a carga de treinos do Flamengo no ano, se isso desagou na lesão, galera, quem quer ser preparador físico de botequim, beleza, eu não vou me propor a isso, mas eu insisto, sem fazer qualquer ligação, associação à lesão do Pedro de agora, tá? Mas eu insisto, está claro que o planejamento do Flamengo no início da temporada, colocando energia demais no Campeonato Carioca, foi equivocado. Se isso está resultando no excesso de lesões que o Flamengo está tendo no segundo semestre, é uma questão que profissionais da área podem dizer. Mas do ponto de vista esportivo e de uma visão não especialista, de uma visão leiga dos jogadores em campo, do desempenho físico dos jogadores em campo, isso está pesando no segundo semestre. Isso eu posso dizer. Se está provocando lesão ou não, aí é o Flamengo internamente com os seus médicos muito capacitados que precisa chegar a essa conclusão. Acho que abordei todos os pontos da lesão e, mais uma vez, desejo uma pronta, infelizmente não será, recuperação ao Pedro. Não será rápida, mas que o processo se dê da melhor maneira possível e que, ao voltar, o Pedro recupere o nível que apresentou em 2023, porque é um cracaço de bola, é um jogadoraço. Pedro, fica com Deus aí, boa recuperação pra ti, meu velho. Like no vídeo se você ficou até o final, opine à vontade nos comentários. Ótima quinta pra todo mundo, juízo e tchau.